Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, isso já chama atenção. Vou pular, daqui a pouco a gente volta um pouquinho na sua carreira. Você tá na equipe do Antônio Oliveira, tudo mais, na comissão técnica dele, assim. Raríssimo isso, né? Ter um brasileiro numa comissão técnica de um treinador português. Porque a gente vê aqui, o português chega com outros portugueses e fecha treino e não tem acesso, né? Mas o Jorge Jesus, Luiz Castro, assim também. Com o Antônio Oliveira, como é que você foi primeiro parar na comissão técnica dele? Assim? Foi coincidência, porque quando ele veio para o Brasil na primeira vez, ele veio através do Gesualdo Ferreira. No Santos. Isso, no Santos, né? E aí o diretor na época lá, o William Thomas, o Gesualdo saiu, o Antônio saiu junto, e aí logo depois esse William Thomas, ele passou a trabalhar no Atlético Paranaense, talvez 3, 4 meses depois. E aí fez o convite pro Antônio ir pro Atlético Paranaense. Ele era auxiliar do Gesualdo. Não, inicialmente sim, ele era auxiliar do Gesualdo, aí foi trabalhar no Atlético Paranaense como auxiliar da casa, nada a ver com o Gesualdo mais. E aí foi quando ele trabalhou com o Paulo Autuori, e aí um pouco depois o Paulo Autuori fez o convite para mim, aí foi quando eu conheci. Aí nessa transição ele virou o treinador da equipe principal do Atlético Paranaense. Eu era o treinador do Sub-23 e o auxiliar da equipe profissional. Aí foi quando nós nos conhecemos e criamos uma relação ali de amizade e de profissional. Foram juntos com o Cuiabá e isso, aí depois começamos a trabalhar junto, no Cuiabá, Curitiba, Corinthians, retornamos para Cuiabá e Corinthians. É isso aí. Agora, o que você pode falar dele, treinador? Porque a gente sempre fala assim, por exemplo, a gente fala da sorte no futebol, do ambiente. A gente teve uma experiência aqui no Rio de 2 portugueses, né? O Arthur Jorge no Botafogo. Chegou e, né, é o que é, né? Sim. O Boina, no Vasco, Álvaro Pacheco, cara, ficou 4 jogos e foi embora. Então, assim, e aí eu costumo falar isso, se um trabalho não dá certo, você carimba, né? Não conhece o cara, esse aqui é excelente, esse aqui é horrível. E não é assim, né? O cara... até o Álvaro Pacheco tinha feito trabalho até superior ao do Arthur Jorge em Portugal, por exemplo. Vitória Guimarães na Europa League e tudo mais. O que você pode falar do Antônio Oliveira por conta desse trabalho no Corinthians também, a pressão que é tudo que aconteceu, né, no Corinthians? O Antônio ele tem até uma característica, não, uma coincidência, que eu sou filho de treinador, ele também é filho de treinador. Não sabia. Tony foi um treinador português, né, trabalhou no Benfica, foi muito campeão no Benfica. Trabalhou no Irã, trabalhou na Arábia Saudita, tem uma carreira bem consolidada, então tem já essa coincidência de cara, né? Mas assim, é um treinador que consegue, tanto na gestão de grupo, ser muito bom, a questão de lidar com os jogadores e tal, mas com uma visão tática, uma metodologia de treinamento, um comando de voz ali bem marcante e bem interessante, assim, acabei me identificando também com a maneira de trabalhar, e aí começamos a trabalhar juntos ali no Atlético Paranaense. E naquele período ali, ele acabou saindo um pouquinho antes, mas a gente acabou combinando, ele classificou o time ali para... A gente foi até as quartas de final da Sul-Americana, e depois do Paulo Autuori acabou terminando o Alberto Valentim como treinador. Nós conseguimos a conquista da Sul-Americana e o vice-campeonato da Copa do Brasil, mas muito fruto e mérito do trabalho que ele iniciou ali. Com certeza. E por que você acha que não deu certo no Corinthians, no Liga? Assim... Pra dar certo no Corinthians hoje também, né? Assim, tudo bem, mas... Clube absurdo em termos de... A experiência pra você também. A torcida de estádio ali espetacular. Tem aquele pacto ali de não vaiar durante o jogo e cria um ambiente ali fantástico para os jogos em casa. O que acabou, acho que talvez faltando pra gente, foi um pouquinho de falta de sorte, uma série de coisas, né? Primeiro, o ambiente político do clube. Inicialmente, eu não acreditava muito que atrapalhasse, mas como foi em demasia, troca de patrocinador, notícia toda hora. Toda semana, Mas o principal, na minha visão, foi que a gente começou a perder jogadores ao longo... A gente chegou, a janela estava por fechar, chegou só o Pedro Henrique, e não me lembro mais quem agora. Atacante, né? O Pedro Henrique, atacante, e mais um, agora não estou lembrando. Coronado veio nessa aí. O Coronado, isso. E aí... Começou, Cássio saiu, Carlos Miguel saiu, passamos a utilizar o terceiro goleiro. Aí não renovaram o contrato do Paulinho, que talvez
principalmente fora do campo, e ia ajudar muito na gestão do grupo ali. Espetacular como profissional. E também ajudaria dentro de campo. Aí o Maicon, se machucou. Teve lesão de cruzado. Aí perdemos o Fagner também durante um bom tempo, lesionado. Perderam o Aí Moscardo. Veio o Moscardo, estava ali no final da reabilitação dele, ele chegou até a fazer 1 ou 2 jogos com a gente. Aí veio Copa América, perdemos o Romero, perdemos o Félix Torres. Então a gente foi minguando em termos como equipe, como elenco. E aí isso, na minha visão, acabou prejudicando muito, né? E entra também o fator sorte, ganhando o jogo de 2-0, aí, tem um gol contra, faz um pênalti no final, empata 2-2 com a gente com 1 a menos. Então, acabou que os resultados ali no final acabaram não contribuindo muito, mas muito por conta desses problemas todos que a gente começou a ter. Teve um momento do trabalho que, vamos dizer, a torcida, a mídia especializada lá de São Paulo, elogiou. A gente iniciou muito bem. Principalmente da onde vocês pegaram, né? Onde vocês estavam colocando. Os primeiros 6 jogos a gente ganhou 5, perdeu 1. A equipe estava para ser rebaixada no Campeonato Paulista, a gente quase classificou, né? Por causa do sistema de disputa ali, acabou não permitindo. Como é que você enxerga essa mudança? Nós classificamos para a Copa do Brasil, para a 8ª de final. Nós fizemos a 2ª melhor campanha da Sul-Americana, tanto que só agora contra o Racing, que vai fazer o 2º jogo fora de casa, porque todos os jogos, os outros mata-mata fez o 2º jogo em casa, muito fruto da campanha que nós fizemos. E como é que você enxerga que na hora da oscilação, e aí vem, principalmente no Brasileirão, né, que é vamos dizer, uma máquina de triturar, né? E aí o time oscila, eu enxergo assim, né? Assim, eu tento não ser assim. A gente vê que no grosso, né, é assim. Você vai... Aí a crítica vai pro outro lado, assim, muito pesado, assim. Então, assim, tava em algum momento, ufa, outra cara esse Corinthians. Temos aqui uma base, né? Aí acontece, aí começa a avançar o ano, o calendário fica mais complicado, essas situações que você citou, perde jogador e tudo mais. E aí o time oscila, tem uma sequência negativa, e aí a crítica não é uma... Eu vejo, assim, a crítica é quase uma crítica que é pra trocar. Como é que de dentro ele enxerga? Como é que vocês sentiram, nesse momento, vocês sentiram uma pressão de troca? Que o clube acabou conversando. Acho que vai acabar, sabe? Vai acabar fazendo uma troca, porque o lado externo é muito pesado. Uma derrota ali que pode ter acontecido milhões de coisas. Mas o Antônio Oliveira também, né? Começa aquelas coisas. Como é que isso batia em vocês? Acaba sendo natural no meio do futebol, sempre vincular ali o trabalho ao resultado. Claro que esse vai ser sempre o principal norteador de todos os trabalhos. Sim. Mas acaba que o sangue acaba vendendo mais, então acaba alimentando mais isso. A rede social hoje tem uma influência muito grande nesse sentido, porque acaba ali muita gente opinando e nunca tem uma... Começa a falar assim, não tem condição, hein, gente? Não dá mais. Que esse cara... Pode ser o Antônio ou outro, né? O que tá fazendo ali? E aí, 2 meses antes, caramba, que sorte que acharam esse cara pra fugir. Tanto que não foi só problema nosso, que modificou praticamente o elenco todinho, porque se fosse tão bom assim, teria continuado com aquele elenco ali. Na janela, 9 jogadores. Infelizmente, a gente não chegou até o início da janela para poder... o grupo era bom, não estou dizendo que o grupo era ruim, o grupo era bom, mas precisava qualificar ali em certas situações, principalmente em termos de características físicas, principalmente ali no meio campo, precisava de jogadores com mais agressividade, porque não é fácil, assim, o Campeonato Brasileiro é redundante falar isso, mas muita gente fala isso, talvez seja um dos mais difíceis do mundo, por diferentes fatores. Tem a questão do clima, tem a questão da logística, viagens, tem a questão da característica, porque, por exemplo, você vai enfrentar o time do Diniz, você vai enfrentar de uma maneira. Tu vai enfrentar o time do Abel, do Palmeiras, uma característica totalmente diferente. E você ali no intervalo curto de 2, 3 dias, você tem que fazer ajustes ali importantes e necessários, então não é fácil. Porque muda muito, por exemplo, se o Abel sai de um jogo de encaixe, um jogo posicional quando tá com bola, já entra no Fernando Diniz, um jogo já mais anárquico, de aproximação de muita gente. Os dois do lado são opostos, bola, né? São opostos, então você vai ter que se adaptar. Imagina, em 2 dias sem tempo para treinar, tendo que recuperar o jogador. Então, e um jogo lá, outro jogo, enfim, né? Aí entra a questão da logística, tem o clima, tem uma série de coisas que às vezes você pode enfrentar o Fortaleza com 30, 35 graus na quarta-feira e no
no sábado você enfrentar o Grêmio lá no Sul, lá com... 8. Chovendo, com campo pesado, frio, entendeu? É um dos mais difíceis por conta disso. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!